dachte, ich habe noch Zeit. Warum sagt man das eigentlich? Zeit haben. Wie kann man Zeit haben, wenn sie eindeutig dich hat? É interessante pensar que um dos conceitos mais básicos para entendermos o mundo, para nos situarmos sobre onde estamos e quando estamos, seja tão obscuro e complexo. Estamos falando do tempo. Ele parece inevitável e permeia todas as nossas ações, sejam elas pensar, ouvir ou escrever. Quando mandamos uma mensagem, quando fazemos qualquer coisa, estamos imersos no tempo. Mas o que seria isso? Um fluxo contínuo que marcha inevitavelmente em uma direção? Se sim, que direção é essa? Ou então seria ele uma abstração para entendermos o porquê de envelhecermos? É isso que nós vamos discutir hoje no nosso vídeo. Se você não quer tomar spoilers de A Chegada e Dark, recomendamos que não veja o vídeo. Agora, vamos começar! A definição de tempo é um dos problemas mais antigos da filosofia. Desde a antiguidade existem discussões sobre isso, e Platão, filósofo grego, até mesmo o coloca como o contrário da verdade, pois esta seria eterna, absoluta, e o tempo uma mudança constante. Se formos para Aristóteles, outro grande filósofo grego, teremos a definição que o tempo seria apenas o número ou a medida de um movimento. Aqui percebemos que ele submete o tempo ao espaço, pois movimento é caracterizado como um elemento espacial. Dessa última definição, podemos partir então da concepção das ciências naturais sobre o tempo. Se iniciamos nosso percurso da concepção de Gottfried Leibniz, temos que o espaço é uma ordem de coexistências e o tempo uma ordem de sucessões. Temos aqui duas grandezas e concepções indissociáveis uma da outra. Assim, podemos dizer que existem dois grandes momentos da concepção de espaço e do tempo, a mecânica e a relativa. Vamos falar brevemente sobre elas. Isaac Newton publica em 1687 um modelo matemático onde tempo e espaço são tratados como grandezas absolutas. Einstein, com a teoria da relatividade, por outro lado, muda essa separação e passa a haver uma grande unidade dialética que chamamos de tempo-espaço. Ou seja, cria-se uma nova dimensão do universo, a dimensão temporal. Podemos dizer que nas ciências naturais o tempo tende a ser apropriado metodicamente, de uma forma que seja possível mensurá-lo. Para que seja possível explicar e apropriar certos fenômenos, como o deslocamento de uma pessoa, sua velocidade e coisas do gênero, esse método transforma o tempo em uma massa homogênea e sempre igual, ou seja, sempre possível de se medir. A geração de Galileu pretende exercer o domínio sobre a diversificação dos fenômenos através da lei e seu resultado novo e particular consiste em como chegar à lei. Assim, podemos ver que esse método científico, encabeçado por Galileu, mostrou-se a forma operante das ciências físico-naturais. Mas aqui há um ponto interessante que mostra-se em evidência, sendo inclusive o foco do nosso vídeo. Nas duas concepções apresentadas de forma extremamente sintética, o que se alterou foi apenas a mudança da forma de se medir o tempo. Martin Heidegger, filósofo alemão, vai dizer: na teoria da relatividade, o conceito de tempo permanece intocado. Nela apenas se confirma uma medida elevada, a qual foi apresentada anteriormente como conceito de tempo característico das ciências naturais, a saber, como o caráter determinável de homogêneo e quantitativo. Se nós quisermos unicamente passar por cima disso, isso é, se nós quisermos representar a estrutura do conceito de tempo na ciência histórica, então parece ser questionável, antes de mais nada, se aqui ainda se deixa colocar um novo problema, pois, também para a ciência histórica, o tempo é igualmente um modo de ordenação à medida que os acontecimentos resguardam seu lugar de tempo determinado e são fixados a partir disso como sendo históricos. Dessa forma, para o filósofo, o que está em jogo é a forma como contamos o tempo, e não o tempo em si mesmo. O conceito de tempo de Aristóteles a Einstein não se alterou em nada. O intuito para as ciências naturais é tornar possível a mensurabilidade do tempo. Agora, quando pensamos em sociedades humanas, esse mesmo tempo pode se aplicar?
As relações sociais dos indivíduos são pautadas por esse mesmo tipo de tempo? E para as ciências humanas? E para a história, que é criada a todo momento? Aqui existe, portanto, algo essencial para se mostrar: a diferença entre o conceito de tempo das ciências naturais, que é uma homogeneidade quantitativa, e o conceito de tempo da ciência história, uma heterogeneidade qualitativa. Ok. Toda essa apresentação parece um exercício de abstração enorme. O conceito de tempo das ciências naturais aparentam não ter em mente o indivíduo, como ele sente o tempo e age nele. Parece que o tempo nunca foi pensado a partir dele mesmo, ou seja, não utilizando de outros elementos para sua definição. O pensamento de um tempo linear e contínuo é amplamente disseminado e aceito até hoje, e talvez essa seja a única concepção aceita dele. A nossa tradição de entender o tempo é, portanto, limitada apenas como uma forma de o calcular. Existe uma espacialidade específica nessa concepção. Em nossos costumes, o futuro está na nossa frente e o passado atrás. Ou seja, de qualquer forma, o tempo é uma linha reta. Nós somos um ponto situado nessa linha e contamos o desenrolar desse caminho através de números, dias, semanas e meses. Mas isso é um tempo do relógio, é uma visão quantitativa. Heidegger, sobre o agora do relógio, diz: nesta hora, agora que olho para o relógio, que é este agora? Agora que o faço, agora se porventura se apagar aqui a luz. Que é o agora? O agora está à minha disposição? O agora sou eu? São os outros? Cada um? O tempo, então, seria eu mesmo, e cada qual seria o tempo. E nós, no nosso estar uns com os outros, seríamos o tempo. Nenhum de nós e cada um. Para o filósofo, enxergar o tempo a partir de si mesmo é enxergar que nós somos o próprio tempo. O relógio apenas nos demonstra como é possível fixar o tempo em um agora arbitrário e medi-lo a partir de uma duração sempre igual. Mas dizer que o homem é o tempo não quer dizer que isso é algo que ele cria. O homem não é o que, mas é um como. Nós vivemos em constante transformação e nossa vida inteira é marcada pelo seguinte fato: nós vamos morrer. Isso, por mais trágico que possa parecer, nos permite vivenciar o tempo. A nossa mortalidade, o fato de que estamos apenas por um momento efêmero em vida, faz com que sejamos capazes de experienciar a temporalidade. Se fôssemos imortais, seríamos eternos, e voltando para Platão, não teria como existir tempo para nós. Isso nos dá uma ótima base para pensarmos a partir de um filme que também aborda questões do tempo e da língua, A Chegada. It's the theory that the language you speak determines how you think and... Yeah, it affects how you see everything. A linguagem é responsável não apenas por permitir uma comunicação entre a nossa espécie. Isso seria uma visão limitada e utilitarista da linguagem. Ela é responsável por determinar a forma como aprendemos e entendemos o mundo. E da mesma forma que experienciamos o mundo por ela, o mundo também é responsável por produzir e influenciar a linguagem. Basta pensar nas alterações que nossa língua sofre em tempos relativamente curtos. Agora pensemos na doutora Louise Banks, uma das protagonistas do filme. Ela entra em contato com os alienígenas desconhecidos que chegaram em um dia qualquer na Terra. Sua forma de tentar entender o que esses seres querem é através da comunicação. Os alienígenas se comunicam de uma forma bastante interessante, por círculos que contêm alterações de relevo. Vemos então como ela vai aos poucos decifrando toda essa simbologia. Uma coisa mostra-se essencial: a nossa linguagem é, de certa maneira, linear. A forma como escrevemos é em linha reta. A escrita dos alienígenas não. Ela se liga em círculos. Mas o que isso acaba afetando? Louise, conforme vai aprendendo essa linguagem, passa a ter flashbacks de outras temporalidades, e então percebemos em um momento impactante do filme que ela está conectando momentos diferentes e pode usar do futuro para resolver algo no presente. Outro exemplo pode ser visto na série alemã Dark, que também apresenta uma visão bastante interessante do tempo. A triquetra, aquele símbolo que a série constantemente apresenta para nós, mostra como o passado, presente e futuro se condicionam mutuamente. Claramente é uma concepção de tempo que sai da linearidade padrão. O passado influencia os acontecimentos do presente, como o presente influencia o passado, como esses dois estados também influenciam o futuro. Tudo está conectado em relação constante. Existe uma relação muito interessante com o filme A Chegada. Não entraremos em detalhes dos acontecimentos da série que ilustram isso, mas recomendamos fortemente que assistam. É uma boa experiência.
Wir vertrauen darauf, dass die Zeit linear verläuft, dass sie auf ewig gleichförmig voranschreitet, bis in die Unendlichkeit. Aber die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nichts als eine Illusion. Gestern, heute, morgen folgen nicht aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden. Alles ist miteinander verbunden. Ok. Onde queremos chegar apresentando essas outras concepções de tempo, de pensar a história, é influenciada também na forma como enxergamos o tempo. Existe uma tendência de ver uma causalidade histórica, onde determinados fatos criam as condições e são responsáveis pelos eventos que ocorreram depois. A Revolução Francesa cria Napoleão, ou a Segunda Guerra Mundial é decorrência direta da Primeira. Esse pensamento tende a nos colocar em uma posição privilegiada do pensar histórico, mas não pode ser isso. Recorrendo a Walter Benjamin, filósofo também alemão do século XX, diz que a história é o objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas preenchido de tempo de agora. O que ele quer dizer com isso é que devemos realizar saltos em direção ao passado, criando uma nova ligação entre esses fatos históricos, assim como criamos símbolos a partir de linhas entre as estrelas do céu. A história, diz Benjamin, é um salto de tigre em direção ao passado. Ele, o salto, se dá, porém, numa arena comandada pela classe dominante, a burguesia. O mesmo salto sob o céu aberto da história é o salto dialético da revolução, que cria novas ligações com o passado, como a concebeu Marx. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi uma abordagem bem resumida de um assunto muito complexo. Se vocês gostaram e querem assistir mais vídeos desse tipo, se inscrevam no canal e deixem um like. Se discordaram, deixem no comentário para que tenhamos uma boa discussão. E é isso, até semana que vem.